Boas-vindas a esta aula que vai revolucionar a sua vida. Porque a partir de hoje não vai existir mais dificuldade para você aprender inglês, não vai mais existir falta de disciplina, não vai mais existir sensação de que você não consegue. Hoje você vai dar os seus primeiros passos para ir do zero ou de onde você estiver em relação ao inglês, a liberdade de falar inglês com qualquer pessoa do mundo. Aqui você vai dar os seus primeiros passos para você aprender inglês de uma forma simples e 5 vezes mais rápida e com isso conquistar muito mais que você merece na sua vida, como por exemplo, viver sem fronteiras no trabalho, nos estudos e em viagens incríveis. O que eu estou falando que você vive sem fronteiras e que você merece esse benefício porque eu já vi em primeiríssima mão pessoas irem sair do estágio de uma multinacional para altos cargos porque elas falavam inglês. Como assim, Alessandra? As pessoas, por exemplo, essa estagiária que eu vi de perto acontecer, ela falava inglês e ela era referência lá dentro da empresa porque a maioria das pessoas não falava inglês. E quando precisavam de traduzir material, de participar de uma reunião que era internacional, eles sempre se voltavam a ela porque sabia que ela ia conseguir ajudar ali de uma forma mais efetiva. Além dela falar inglês, era uma profissional e uma pessoa extremamente dedicada, que corria atrás das coisas, por isso que ela cresceu. E eu já vi pessoas super capacitadas ficar para trás, porque não falavam inglês. Eu preciso de uma pessoa num cargo alto, mas é num cargo que você vai ter reuniões toda semana com pessoas que estão em diversos países, e essa pessoa ficou para trás. E outra pessoa tomou lugar. Então, eu acredito que você merece ter uma vida incrível, viver sem fronteiras no trabalho, nos estudos, você poder fazer cursos online sem sair de casa e melhorar o seu currículo. Ou às vezes você tem um sonho de estudar fora e você não ter esse empecilho, esse impedimento, eu não sei falar inglês, como é que eu vou fazer? Não vai ter isso mais. E você consegue conquistar essa liberdade toda 5 vezes mais rápido que o normal se você seguir o caminho mais simples, mais direto ao ponto que eu vou te mostrar hoje. E você vai dar 3 passos já comigo hoje e depois você vai ter uma oportunidade de dar mais passos ainda. E em viagens também, eu já ouvi histórias de pessoas que planejaram uma viagem incrível para Nova York, para Las Vegas. Chegaram lá, gastaram rios de dinheiro, mas tiveram experiências horríveis. E você não vai passar por isso, porque você vai conhecer agora o caminho mais simples, que vai te levar, vai te ajudar a conquistar essa liberdade toda que você merece. Você sente que o tempo está passando? Você merece mais. Não saber inglês pode custar, como a gente já falou, um emprego melhor, uma viagem incrível, até mesmo um relacionamento. Já parou para pensar o tanto de pessoa que você poderia conhecer e desenvolver um relacionamento, uma amizade, que poderia abrir portas para você? Eu tive as portas dos Estados Unidos abertas para mim graças a um relacionamento que eu criei com pessoas, porque eu fiz um trabalho voluntário por falar inglês. As pessoas viam voluntários, médicos, enfermeiras, dentistas, trabalhar num barco que descia ali o Rio Amazonas atendendo as comunidades ali na beira do Rio Amazonas, né? E nos afluentes. E eles precisavam de alguém que fizesse a tradução, porque os voluntários americanos não falavam português. As pessoas ali na beira do Rio Amazonas também não falavam inglês. Então, precisava de uma mediação. E esse trabalho voluntário permitiu que eu conhecesse pessoas incríveis, americanas, que depois abriram as portas dos Estados Unidos. Enfim, você também pode passar por isso. E é por isso que eu tô aqui, para te mostrar o caminho mais simples que eu criei, baseado em vários anos de estudo, de pesquisa, e que você agora vai ter a oportunidade já de ter tudo desenhadinho para você vivenciar tudo que você merece. Você não merece ficar para trás. Você já se perguntou por que você provavelmente já estudou inglês na escola, mas ainda não aprendeu a falar? Você já se sentiu incapaz? Pensar assim, eu acho que eu não nasci para aprender inglês, não tenho dom, ou eu devia ter estudado quando era criança, ou às vezes eu preciso morar fora. Mas essa sensação que você tem não é verdadeira. Eu vou te falar aqui o seguinte, se você ainda não fala inglês, a culpa não é sua. A culpa é somente do método que foi usado até aqui, ou que você experimentou. Eu já conheci pessoas que estudaram por 7 anos e não conseguiam falar inglês. Pessoas que tentaram várias escolas no período de 3 anos e não conseguiam tirar aquela frustração de não falar inglês.
Uma pessoa que eu admiro demais, a Graziella, ela trabalhava na mesma empresa que eu trabalhei, e ela me falou um dia, falou assim, olha, eu não sei como, parece que algumas pessoas têm o dom, porque o namorado dela aprendeu inglês sozinho, e ela se sentia muito mal porque ela não entendia, ela estudava, uma pessoa dedicada e não conseguia avançar. Mas quando ela começou a dar os passos que você vai dar hoje também, ela começou a descobrir uma nova forma de aprender inglês, uma forma simples, uma forma leve, uma forma que trouxe resultados para ela 5 vezes mais rápido e ela pôde crescer na empresa e ser promovida. Como a sua vida seria diferente se você já falasse inglês? Você provavelmente não teria medo, certo? Não sofreria a injustiça de uma outra pessoa ser escolhida para um cargo que você é a melhor pessoa para aquilo, mas sem falar inglês. Você não teria insegurança para poder aproveitar a oportunidade de trabalho, para você poder aproveitar promoções e viajar e conversar com pessoas. Você não sentiria vergonha, às vezes, de estar perto de amigos que falam algumas coisas em inglês e você, às vezes, fica com vergonha de perguntar o que é isso, o que significa, entende? Então, como que seria a sua vida? Isso tudo é possível. E por mais que pareça impossível, por mais que pareça difícil, eu estou aqui para te mostrar que você consegue e eu vou te mostrar o caminho mais simples para você se sentir o máximo, para você se sentir aquela pessoa maravilhosa que você já é, que você tem um potencial gigante, mas que você vai sentir que você tem um brilho extra. Como que você vai se sentir em uma entrevista de trabalho chegando lá com a confiança de que você fala inglês? Vai ser muito melhor, não vai? Do que chegar lá assim, mordendo os dedos. Ai, e se eu esquecer? E se a pessoa pedir para poder falar inglês? E aí, não, você vai se sentir confiante. Como que você vai se sentir tendo conhecimento que ainda não chegou no Brasil? Vou te explicar. Por um tempo, na minha vida, eu trabalhei com fotografia. Eu sou muito voltada para arte e tal. Falei assim, no meu tempo livre eu quero trabalhar com fotografia. E eu não sabia, assim, não sabia exatamente por onde começar. Fiz cursos online e eu queria fotografar, mas eu queria ajudar as pessoas a sair bem nas fotos. Muita gente tem dificuldade de sair bem na foto, de fazer pose e tal. E aí eu encontrei um curso oferecido somente em inglês, lá nos Estados Unidos, que eu pude fazer online, sem sair de casa, e que me ajudou a criar um ambiente para as pessoas, ali que eu ia tirar foto, eu tirava foto de casais, e criar um ambiente que captava simplesmente a essência ali do casal de uma forma super espontânea. E aí, o que aconteceu? Eu estava fotografando uma amiga num parque, né? Ela estava sendo a minha cobaia, e eu fui parada por um casal que ia se casar, falou assim, olha, eu nunca vi uma pessoa fazendo o que você está fazendo aqui, eu quero fazer as fotos do nosso casamento com você. E eu já fiquei assim, uau, ou seja, se eu tenho uma coisa que é diferente, eu posso cobrar um valor especial também, porque é um diferencial. Então, quando você fala inglês, você tem a opção de ter conhecimento, você começa a fazer pesquisas no Google em inglês, assistir vídeos no YouTube em inglês, e você começa a descobrir coisas que as pessoas aqui ainda não fazem. E isso te traz um destaque extra, um brilho extra. E como que você vai se sentir conversando com pessoas de outros países? Às vezes online, às vezes você está passeando em algum lugar e você vê uma pessoa que está com dificuldade ali de se comunicar numa loja, por exemplo, e você pode ajudar aquela pessoa com a tradução. E aí você desenvolve ali um relacionamento, às vezes de amizade, ou às vezes até outra coisa. Então, assim, como que você vai se sentir? Tudo isso é possível, você consegue conquistar isso tudo. Você vai ver que você consegue. Mas você deve estar pensando assim, mas Alessandra, olha, já estudei inglês, não aprendi. Eu desanimo na hora que eu penso que eu tenho que estudar. Eu não tenho disciplina para estudar inglês. Eu duvido se eu realmente vou conseguir. Eu sei como que você se sente. Eu sei como que você se sente porque eu já duvidei se eu ia um dia aprender inglês. Eu não tinha disciplina nenhuma para estudar. Eu tinha um desânimo total na hora que tinha que estudar. E eu já estudei por algum tempo sem ter resultado nenhum. Além de eu ter passado por isso, eu já ajudei pessoas no mundo inteiro que tinham a mesma dificuldade. A Graziella, eu já comentei com você, ela tinha desistido de aprender inglês depois de passar 3 anos tentando, até que ela conheceu esse método. A Lorenza chorava quando o pai dela tentava falar alguma coisinha com ela em inglês, porque para ela era uma coisa tão impossível, era tão frustrante que ela simplesmente chorava. A Ana Cláudia, ela tinha dúvida, ela falava assim, será que eu realmente vou conseguir aprender inglês? E hoje ela fala a coisa mais linda. Então,
Por eu já ter passado por isso, por eu já ter ajudado pessoas que passaram por isso, eu sei que eu consigo te ajudar também. Eu sei que você está no lugar certo. Eu sei que você vai ser uma das pessoas que depois vai compartilhar a sua história comigo, porque eu amo colecionar histórias de vitórias dos meus alunos que vão abrindo as portas do mundo, vão ganhando a liberdade de falar inglês e vão experimentando essa alegria maravilhosa de falar inglês. Olha, se você já tem bloqueio com o inglês, não tem problema. Eu sei como te ajudar a derrubar seu bloqueio, como eu consegui ajudar a Lilian. A Lilian falou assim pra mim, meu bloqueio era grande, você nem imagina, agora eu tô começando a me soltar. E ela participa das aulas de conversação em grupo e ela simplesmente se solta a coisa mais linda. Você pode também realizar sonhos. A Brenda realizou um sonho incrível. Ela participou de uma chamada de vídeo com um piloto da Fórmula 1 alemão, Sebastian Vettel, com pessoas do mundo inteiro, e ela conseguiu fazer perguntas, ela conseguiu entender, ela conseguiu se comunicar ali com pessoas do mundo inteiro. Você também merece isso. E eu sei que você deve estar pensando assim, tá bom, Alessandra, mas como isso é possível? Tudo acontece, tudo começa numa fórmula inovadora de aprender inglês que não ensinaram em escola nenhuma. Não me ensinaram em escola nenhuma, nem mesmo na faculdade de letras que eu estava fazendo, porque não me ensinaram. Eu fui descobrir que eu tinha uma fórmula inovadora de aprender inglês depois de uns anos que eu já estava ensinando inglês. Eu comecei a ensinar inglês em 2009 e eu via que muitos alunos travavam na gramática. Muitos alunos travavam ali na pronúncia. Muitos alunos sofriam para poder montar frases, falavam assim, ó, não entra na cabeça. E o que acontecia? A cada 100 alunos que começavam ali o curso de inglês, somente 3, 5 finalizavam o período ali de 3, 4 anos. E isso me frustrava muito. Eu falava, gente, não pode ser assim. Aí eu comecei a pensar, como que foi para mim? Eu lembro quando eu comecei a ensinar inglês e não fazia sentido nenhum. Eu não entendia nada, eu achava que eu nunca ia conseguir, eu ficava olhando para o meu irmão, para as pessoas que já falavam inglês, eu pensava assim, nossa, essa pessoa é simplesmente fantástica, mas eu não sou como ela, porque eu tô tentando, não tô aprendendo. E aí, de repente, o que aconteceu? Eu fui mudando algumas coisas no meu estilo de vida, só que eu não tinha noção do impacto que aquilo ia ter no meu inglês. Essas mudanças no meu estilo de vida tornaram o meu aprendizado mais fácil. De repente, eu me peguei nas aulas de inglês, que eu fiz um curso de inglês por 4 anos e meio para aprender. De repente, eu me peguei nas aulas de inglês, entendendo que o professor falava ó, de primeira, sem ter que ficar estudando em casa, sem ter que ficar decorando gramática, e simplesmente ia super natural. E quando eu fiz o meu primeiro trabalho voluntário, que eu te falei mais cedo, de fazer a tradução, eu tinha 17 anos, eu nem tinha entrado na faculdade ainda. E lá foi a primeira vez que eu percebi, falei assim, uau, o jeito que eu aprendi inglês realmente foi bom, porque as pessoas me perguntavam, onde você morou nos Estados Unidos? E eu nunca tinha morado nos Estados Unidos, eu nunca tinha ido para lá. Então, assim, com algumas mudanças bem simples na sua vida, mas muito fácil de você aplicar no seu estilo de vida, vai te dar essa confiança de se comunicar com as pessoas que elas vão te perguntar onde você morou. E aí, quando eu comecei a dar aulas em 2009, eu comecei a perceber que alguns alunos tinham essa mesma facilidade que a minha, que eu tive de repente, assim. E eu comecei a ver o que a gente tinha em comum. E eu percebi que o que nós fazíamos em casa era o que fazia todo o diferencial. Você podia ter o melhor professor de inglês do mundo, mas se você não tivesse aquela prática em casa, que a gente descobriu sem ninguém ensinar, você não tinha resultados. E aí eu comecei a aplicar com pessoas. De 2009 a 2018, eu fui observando, analisando e fui fazendo testes com centenas de pessoas, centenas de alunos. E em 2018 eu cheguei à fórmula perfeita. E eu já estava focada aqui só em aulas particulares, ou seja, eu podia ensinar do jeito que eu queria, eu não precisava mais ensinar como ensinam nos cursos tradicionais de inglês, que você precisa de um livro, de ensinar o tópico da gramática, enfim. E a fórmula perfeita, todo mundo que experimentava, todo mundo que seguia o passo a passo, falava inglês. Era incrível, era incrível. E em 2020, por causa da pandemia, eu tive que expandir para online e isso foi maravilhoso porque eu consegui ajudar pessoas que já moravam fora há anos, mas não conseguiam falar inglês. E aí essas pessoas começaram a ter resultados incríveis. E é por isso que eu tô aqui com você hoje também. Porque graças a essas pessoas que eu percebi que eu consigo ajudar mesmo à distância, eu tô aqui para poder te mostrar que você também consegue. E qual que é o princípio
dessa fórmula perfeita. Tudo que é personalizado é melhor. Isso vale na dieta, nos exercícios, na diversão e no aprendizado. Pensa comigo. Se você não faz exercício algum, você não pratica exercício de jeito nenhum, e aí você vê um amigo que ele corre 10 quilômetros toda semana, e ele tá sempre te chamando, vamos correr, e aí um dia você aceita, fala, vamos correr. Você não consegue correr nem 500 quilômetros, nem 500 metros, sem colocar a língua para fora e achar que você vai morrer, a boca secar e você pensar assim, caramba, eu não consigo. Se você começar de um jeito que outras pessoas, no nível que outras pessoas já estão, se você começar de um jeito que não foi feito para você, você vai ficar com a sensação de que você não consegue. Você vai ficar com a sensação de que aquilo é impossível. Você vai ficar com a sensação de que você vai ficar para trás. E não é assim. Olha só, na dieta, se você do nada fala assim, eu tô acostumada a comer bastante durante o dia, vou ficar 7 dias sem comer, você vai ficar sem força, para nunca mais tentar isso. Se você, por exemplo, diversão, eu me divirto com filmes de comédia romântica, meu marido se diverte com filmes ficção científica. Eu vou me divertir com o filme que ele está se divertindo? Não! Tudo que é personalizado é melhor, você se diverte com aquilo que te interessa, com aquilo que te atrai. E se você não tem disciplina para fazer uma atividade, por exemplo, para estudar, se você envolve isso numa forma que você se diverte, você não tem que sofrer mais para ter disciplina. A própria diversão funciona como um imã que te atrai e você naturalmente começa a desenvolver. Então, a pergunta que não quer calar agora é como que eu posso aprender inglês de forma personalizada sem ter um professor particular perto de mim? Tudo começa, então, no pilar da diversão. Você precisa encontrar formas em que você vai se divertir com o inglês. E essa forma de se divertir com o inglês é muito mais simples do que você imagina. Eu vou te mostrar aqui 2 formas bem simples, com 3 passos cada, para você já começar a dar esses passos hoje e começar a experimentar hoje a liberdade que você tem, o superpoder que você tem de aprender inglês, muito mais fácil do que te ensinam lá fora. Por quê? É uma forma totalmente livre de você ficar sofrendo com gramática, é totalmente livre de pressão, é totalmente livre de você ter que estudar aquela coisa cansativa. Você vai ver que você vai se divertir no processo e é muito mais simples. Então, quando você se diverte, você está ali em contato com o inglês. Então, o foco principal no aprendizado não vai ser o aprendizado de inglês, você vai ficar estudando inglês. Você vai focar em se divertir e enquanto você se diverte, você está em contato com o inglês e naturalmente, quando você se diverte, todas as suas barreiras, você vai abaixando a sua guarda. O que acontece? Estudos comprovam que quando a gente está num ambiente que a gente se sente ameaçado, que a gente sente que tem uma coisa ali que eu não entendo, que eu não sei como é que funciona, você vai criar muros para poder se proteger. Isso acontece com o inglês. Se você tem contato com o inglês, se você tem contato ali com a gramática, você vai direto numa aula de inglês que aquilo ali não faz sentido, você vai começar a construir um muro à sua volta para se proteger daquela sensação horrível de que você não consegue ou de que é difícil demais. Agora, quando você começa a se divertir com o inglês do jeito certo que eu vou te mostrar aqui, você começa a quebrar esse muro, essas barreiras. E você começa a ter um contato com o inglês que começa a fazer parte do seu estilo de vida. Então é o seguinte, não adianta se divertir com o inglês, ter contato com o inglês uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano. Você precisa ter contato com o inglês todos os dias. Por isso que a gente precisa de encontrar uma forma divertida de você incluir ali no seu estilo de vida. Quando faz parte do seu estilo de vida, ninguém, nem nada te segura, nem mesmo a sua falta de disciplina. Por quê? Você quer se divertir. Todos os dias o seu cérebro está procurando ali formas de você descomprimir o seu estresse, descomprimir tudo. E quando você encontra uma forma de se divertir, que você tem contato com o inglês e que faz parte do seu estilo de vida, só falta mesmo um método para poder destravar a sua habilidade de falar inglês. E o método você encontra aqui, por isso que eu estou muito feliz de ter aqui. Então, primeira coisa, lembre-se sempre, se algum dia você sentir que você não consegue aprender inglês, que você se sente incapaz, lembre-se que a culpa não é sua, a culpa é do método, porque você não é biologicamente programado para aprender inglês como te ensinou nas escolas.
Nas escolas, eles chegam ali e vão te apresentar primeiro o simple present. Aí te apresentam as regras. Aí te apresentam as palavras. A pronúncia, você repete. Depois você faz exercício ali de fixação. Isso não é natural. E aí você não aprende e você acha que o problema é com você. E eu tô aqui para te libertar dessa crença limitante, para poder te mostrar que isso não é verdade. O que acontece? Na Universidade de Harvard, um pesquisador, professor, psicólogo, ele fez uma pesquisa, ele colocou 2 grupos de pessoas para estudar para fazer a mesma prova, ok? O primeiro grupo de pessoas estudou da forma comum, estudando ali as regras, fazendo exercício de fixação. O segundo grupo estudou de um jeito inovador, através de histórias. E aí, esse segundo grupo, todos eles, os 2 grupos, tiveram o mesmo tempo para estudar, fizeram a mesma prova durante o mesmo tempo. O grupo que estudou com histórias teve 20 vezes mais resultados 20 vezes maiores, né? Uma retenção 20 vezes maior do que o primeiro grupo. Então, foi comprovado que quando você usa as histórias certas, você guarda 20 vezes mais informação na sua mente. Por isso que você é capaz de aprender inglês 5 vezes mais rápido e, com isso, crescer rápido profissionalmente. Poder fazer aquela viagem dos sonhos muito antes do que você imaginava. Conhecer pessoas, ampliar ali o seu leque, né, a sua conexão com as pessoas. Então, com as histórias certas, você tem 3 grandes benefícios. O primeiro é esse, que você guarda 20 vezes mais informação. Vamos fazer um teste aqui rapidinho comigo? Eu vou te apresentar aqui um ensino tradicional. As palavras, vou te apresentar as palavras, e aí você vai repetir a pronúncia, e depois eu vou te desafiar a fazer uma coisa. Então, repete comigo. Day. Day é dia, ok? Tears. Repete comigo. Tears. Tears são lágrimas. Tears. Mas dependendo do contexto, pode ser também outro significado. Beleza? Ok. Your. Your é seu ou sua, teu ou tua. Ok? Another significa um outro. Another. Repete comigo. Another. For é por ou para, vai depender do contexto. Save pode ser salvar, pode ser poupar, vai depender do contexto também. Agora, você vai falar tudo de cor e salteado. Vai, repete aí e vê as pronúncias se você lembra com facilidade. É complicado, não é? Agora, se eu te falar, monta uma frase. Não, Alessandra, você tá doido? Como que eu vou montar uma frase? Eu não sei nada de inglês. Tá vendo? Não é natural. Então, a culpa não é sua. É um método que não foi feito para você. Agora, se eu falo para você, olha, tem uma música muito boa do The Weeknd, inclusive a Ariana Grande canta com ele uma versão. E nessa música eles falam sempre, na música ele tá falando sobre o relacionamento que ele teve com uma menina, mas que ela parece muito mais feliz sozinha do que quando ela tá com ele. E ele não sabe explicar por que ele sempre foge. Ele sempre foge, ou seja, ele não está sempre ali para ela, ele está sempre fugindo. Ou seja, causa dor para ela. E aí ele fala o seguinte: poupe as suas lágrimas para um outro dia. Ele fica cantando assim, olha, save your tears for another day. Desculpa pela minha voz, eu não sou cantora, eu sou professora, tá bom? Então, aí ele tá lá, poupe as suas lágrimas para um outro dia. Olha, não vale a pena você chorar por mim, entendeu? Você fica bem melhor sem mim, eu não sei por que eu fujo. Poupe as suas lágrimas para outro dia. Agora, o que fica mais fácil de você lembrar? Essa lista de palavras aqui ou essa sequência de palavras aqui de uma música que você gosta, que você escuta e que você até canta junto. Save your tears for another day. Ok? Não é mais fácil você lembrar assim? Bem mais fácil. Por quê? Porque tem uma história por trás. É mais fácil você lembrar do significado de save aqui, como poupar, porque você está lembrando do significado. Poupe as suas lágrimas para um outro dia. Não vale a pena você chorar agora. É mais fácil você lembrar do significado. E também, se eu falar para você montar uma frase, é mais fácil você montar uma frase com base nessa daqui. Olha só, em vez de tears, que são lágrimas, eu vou substituir agora money. Poupe o seu dinheiro para um outro dia. Save your money for another day. Não foi mais fácil você montar uma frase agora com base nessa que você já tinha visto na música? Então, com as histórias certas, você guarda 20 vezes mais informação em relação ao significado das palavras
em relação à pronúncia. Aqui você já começa a pegar a manha da pronúncia em inglês de juntar as palavras. No ensino tradicional, você aprende palavra por palavra. Você vai falar assim, ó, save your. Aqui, você já se acostuma a falar tudo junto. Save your, entendeu? Então, você guarda a pronúncia com mais facilidade e você também guarda a ordem das palavras com muito mais facilidade. Quando você se acostuma aqui com essa frase, save your tears for another day, fica muito mais fácil você formar essa frase, save your money for another day, porque você já tem um modelo pronto na sua mente. Faz sentido? Tá vendo que você consegue aprender de um jeito mais fácil? Então, cuidado para você não sofrer, para você não ter essa sensação, eu não consigo, é difícil demais. Tenha muito cuidado com métodos, com aplicativos que te ensinam frases e palavras soltas. Elas são como lixo. Vou te ensinar por quê. Todos os dias, o tempo todo, a sua mente você tá tendo vários tipos de... Como é que eu vou falar, gente? Não é reflexo. Não são impulsos. Faltou a palavra aqui? Todos os dias, você tem várias informações entrando na sua mente. E quando você vai dormir, o seu cérebro ele vai analisar o que ele precisa guardar e o que ele precisa descartar, porque você não guarda tudo. Hoje mesmo, meu marido estava conversando e falou assim, ontem ele perguntou alguma coisa, eu não sei se... de tomar banho. Eu tomei banho antes ou depois de você? Eu falei, não lembro. É uma coisa tão banal, tão simples que eu não lembro. Então, todos os dias o seu cérebro, enquanto você dorme, ele vai analisar o que é útil para você, que ele precisa guardar para a sua sobrevivência, e o que não é útil, que ele pode descartar e abrir espaço para o próximo dia. Então, quando você aprende frases e palavras aleatórias, soltas, você pode até ter a falsa sensação que você está aprendendo ali, você está no aplicativo, né? Ai, que legal, consegui e tal. Beleza, passa 2 dias, você vai lembrar como é que monta aquela frase? Você vai conseguir falar aquilo no automático? Capaz que não. Da minha experiência, do que eu já fiz comigo, do que eu já vi com os meus alunos, não consegue. Então, cuidado com esses métodos que te ensinam frases aleatórias, palavras aleatórias, porque é uma cilada para você depois achar que você não tem aquele dom, aquela facilidade para aprender inglês. E aí você deixa os seus sonhos para trás. E aí você fica para trás e carrega a frustração nas suas costas de não ser aquela pessoa que foi além, que viveu o máximo que podia viver, ok? Então, ao invés de você aprender palavras e frases soltas, procure sempre aprender frases ligadas a uma história. E não é qualquer história, tem que ser uma história que você gosta. Lembra que o primeiro pilar que eu te apresentei é a diversão. O que eu quero saber de uma história que eu não gosto? Eu não vou guardar, não vou gastar um espaço na minha mente para guardar uma história que eu não gosto. Não vou. Sabe, eu assisti um filme com meu marido ali de ficção científica, eu não lembro de quase nada. Nada. Por quê? Aquilo não teve um impacto positivo em mim, meu cérebro não viu utilidade daquilo para mim, porque eu não me relaciono com aquilo, assim, eu não me identifico com aquilo. Agora, quando é uma história que eu gosto, que eu me identifico, quer dizer que lá na frente eu posso passar uma situação parecida, ou seja, eu vou guardar aquela informação. Ok? Guardou essa dica de ouro? Se você só de sair com essa dica de ouro daqui, eu já fico feliz. Mas você vai ficar até o final porque você quer passos simples, fáceis de você aplicar na sua rotina para você começar a ter a liberdade de falar inglês hoje. Você não começa a falar inglês só depois que você já sabe tudo de inglês, não, tá bom? Você começa a falar inglês hoje, com os passos certos, com os materiais certos, que a gente já viu que tem história ali no meio. Com as histórias certas, outro grande benefício é que você viaja e vive em inglês sem sair de casa. Lembra que eu te falei que quando eu fui fazer o meu primeiro trabalho voluntário, antes mesmo de eu decidir ser professora de inglês, foi naquela vez ali que eu decidi me tornar professora. Que até então eu achava que ia ser dentista, como meu pai. E aí eu percebi o tanto que falar inglês era importante para criar ponte entre pessoas. Eu ali era uma ponte entre a médica e o paciente. Era graças ao idioma que eu falava que a comunicação era estabelecida. E as pessoas me perguntavam se eu já tinha morado fora, por quê? Porque em casa, sem saber, eu praticamente morava fora. Todos os dias eu vivia histórias que me teletransportavam para um lugar em que só falava inglês. E você vai começar a fazer isso hoje também. Então, com as histórias certas, é como se você fizesse um intercâmbio, como se você viajasse
sem sair de casa. Vou te explicar como é que funciona. Olha só. Já aconteceu com você de chorar vendo um filme? Nossa, bastante, né? E rir, dar aquela gargalhada ou assustar. Por que isso acontece? Já parou para pensar? E quando você sente aquela alegria enorme, ou aquela tristeza, ou aquela raiva ouvindo uma música? Você já percebeu que, dependendo da música que você ouvir, trabalha ali com as suas sensações, com os seus sentimentos? Já? Então, isso acontece porque uma pesquisa feita na Universidade de Califórnia, lá de Los Angeles, pela Escola de Medicina, School of Medicine, eles comprovaram que existem no nosso cérebro os neurônios espelhos, que são mirror neurons. O que acontece com esses mirror neurons, com esses neurônios espelhos? Eles perceberam que quando a gente vive uma coisa, vivencia algo, uma parte do nosso cérebro é ativada, a parte que você está vivendo aquilo ali. E quando você está vendo outra pessoa viver aquilo ali, você está quietinho no seu canto. Você não está fazendo nada, mas a mesma parte é ativada. É como se você estivesse vendo aquilo. É incrível! E o que eles perceberam isso fazendo um teste com os macaquinhos. Por exemplo, o macaco comendo a banana, ele tem essa parte do cérebro ali ativada. Ele está vivendo aquilo. Agora, aquele mesmo macaco, quietinho, vendo outro macaco comendo a banana, a mesma parte é ativada. Então, quando você assiste um filme, e é um filme bem feito, você praticamente faz parte ali da história, de acordo com o seu cérebro. O seu cérebro não sabe diferenciar o que você viveu com o que você viu e experimentou ali na hora. Tá fazendo sentido? E como que a gente usa isso ao seu favor? Como que a gente usa isso para você poder aprender inglês com mais facilidade? Você não precisa de fazer intercâmbio, você não precisa de morar fora, você não precisa de ter professor nativo para aprender inglês. Você precisa de ter contato com o inglês, com as histórias certas, e você vai começar hoje. Por isso, não comece a estudar inglês com a gramática e com palavras e frases soltas, porque isso vai te dar a sensação que você não consegue, que é difícil, que vai demorar demais, entendeu? Por isso, sinta, ouça, veja e fale desde o início. A partir de hoje, você vai começar a criar uma conexão automática na sua mente. A partir de hoje, você vai começar a treinar a sua mente para pensar em inglês e para falar inglês. Você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. Por isso, também, não aceite qualquer história, como eu já te falei. Escolha você as histórias. Você vai falar assim, olha, hoje em dia, o que mais tem nessa internet é aula de inglês, curso de inglês, tudo quanto é jeito. Só que informação por informação entra para um lado e sai pelo outro. Não vai ser considerado útil pelo seu cérebro e você não vai guardar aquilo e a culpa não é sua. Da mesma forma, tem curso também que ensina inglês com histórias. Você vai aprender e tal, com músicas, com série. Mas se não for uma música que você gosta, já parou para pensar nisso? E se for uma história que você não acha interessante, que te causa uma sensação ruim? Já parou para pensar nisso? Então, priorize sempre um método em que você vai poder escolher as histórias. E o método que eu criei, baseado na minha experiência e em como eu vi que os meus alunos desenvolviam, você vai começar a experimentar hoje também. Então, o terceiro e último benefício antes da gente partir para a prática. Com as histórias certas, você evita bloqueios. Se eu chegar para você e te mostrar aqui, olha, todo o conteúdo que a gente vai estudar em inglês. Olha, tem o presente simples, o presente contínuo, o presente perfeito, o presente contínuo perfeito, blá, blá, blá. Vai falar assim, pela madrugada. Eu não entendo. Eu não vou entender. Não tô com paciência de entender gramática. Eu não sei nem a gramática do português, como é que eu vou aprender inglês? Entendeu? Então, isso já cria um bloqueio e te deixa para trás. Te deixa com os seus sonhos para trás. Te deixa com frustração. E a gente não quer isso, porque você merece muito mais. Então, com as histórias certas, você cria ali uma sensação de familiaridade. Então, o foco não é aprender inglês. Não vou aprender aqui a regra da gramática do presente e tal. Não! O foco, primeiro, é você mergulhar na história. E quando você mergulha na história, você começa a ganhar ali uma familiaridade. Você começa a ficar mais à vontade com as pessoas, com o que está acontecendo no ambiente. É ou não é? Quando você começa a assistir uma série, por exemplo, você já percebeu que com o passar da série você se sente parte ali deles? É como se fossem seus amigos? É basicamente isso, gera essa familiaridade. E quando você se sente no ambiente que você está com essa familiaridade toda, gera confiança. E a confiança é imprescindível.
português travou aqui. É importantíssimo, a confiança é muito importante para você, lembra? Abaixar ali os seus muros, abaixar os bloqueios, quebrar todo o bloqueio que você tem. Sem contar que você também já começa a absorver cultura. Muita gente acha que é só idioma. Ah, eu vou só aprender inglês. Não, tem a questão cultural. Não sei se é assim onde você mora, mas, por exemplo, aqui é normal a gente chegar, cumprimentar, abraçar, beijar. Se você fizer isso com um americano, por exemplo, ele vai, uou, vai falar assim pra você, uou. Então, legal que com as histórias certas, você, além de aprender o idioma, você já aprende a cultura, tudo junto. E de uma forma sem forçar a barra, de uma forma super natural. E é perfeito para todos os estilos de aprendizagem também. Se você é uma pessoa mais visual, as histórias certas que você vai conhecer aqui são perfeitas para você. Se você é mais do tipo de pessoa que aprende ouvindo, também é perfeito para você. Se você tem que ler, tem que escrever, é perfeito para você. Você vai ver o tanto que é maravilhoso. Então, agora que você já entendeu os 3 grandes benefícios, vamos para a prática. A prática com mais 3 passos fáceis de começar hoje. Tudo começa no mergulho. Para você começar a falar inglês, você precisa de começar a mergulhar em inglês. Mas não é um mergulho intenso, aquele mergulho que você fica muito tempo ali debaixo d'água. Não, imagina, quando você vai mergulhar debaixo d'água, você foi feito para respirar o ar sem ser a água, certo? Então, você vai fazer um mergulho agradável ali se for rápido, se for leve, se for divertido. Agora, se for um mergulho forçado, você tem que ficar lá embaixo, você vai ficar sem ar. Da mesma forma com o inglês, os mergulhos em inglês têm que ser leves, têm que ser mais rápidos, assim, sem aquela forçação de barra, ficar estudando inglês, gramática e tal. Você vai começar com mergulhos que você gosta, mergulhos que você vai escolher onde você vai mergulhar, entendeu? Você vai escolher o que você quer aprender, para depois você ter um mergulho mais guiado ali. Você vai ver direitinho. O mergulho 1, primeiro mergulho que você vai fazer é com as suas músicas favoritas. Como que isso funciona, Alessandra? Olha, quando eu estava aprendendo inglês, eu lembro que tinha o material que a gente ia comprar todo semestre, material caro de inglês, né? E vinha um CDzinho pra gente tocar e ter que ficar ouvindo. Pergunta se eu ouvi aquilo ali. Claro que não. Eu queria chegar em casa, eu queria ouvir música, tá vendo? A pessoa que não tinha disciplina para estudar o material de inglês, ela tinha disciplina, entre aspas, para ouvir música, porque a música me atraía. Eu tinha um CD, na verdade, meu irmão ganhou o CD da Avril Lavigne, eu peguei ele para mim porque eu gostava demais de ouvir aquele CD, eu ouvia do início ao fim. Então, com as histórias certas, você já tem esse imã que te puxa, certo? E quando você está em contato ali com a música que você gosta, que é em inglês, você tem contato com o inglês. E o contato é essencial para você começar a despertar suas habilidades de falar inglês. Então você se diverte e tem a questão também da repetição. A música, a chave da música é que você repete. Você escuta várias vezes. E a repetição te ajuda a fixar. Você já parou para pensar que quando uma pessoa fala a mesma coisa várias e várias vezes para você, de repente você está falando também? É assim. Quando você escuta uma coisa várias e várias vezes, é mais fácil de você falar. A mesma coisa acontece na questão de sotaque. Você tem o sotaque das pessoas que te cercam, de que você ouviu várias e várias vezes. E se você ouvir inglês várias e várias vezes, você vai ter a tendência de falar junto, de falar igual. A música, quando você escuta a música pela primeira vez, você não consegue nem falar, separar o A do O, daí nada. É tudo ali, parece que é a mesma coisa. Mas você escuta a segunda vez, a terceira, a quarta, com os passos certos, você vai fixando aquilo ali. Quando você vê, você já está cantando uma parte. E olha que legal, você não precisa de ter ninguém te corrigindo a sua pronúncia, porque o seu cérebro vai fazer isso por você, porque você está ouvindo o som. E quando você canta uma música, a tendência é que você cante igual que você está ouvindo. Por exemplo, tem uma música que eu e minha prima, a gente gostava muito de ouvir, quando a gente estava já mais nova, que é aquela assim, ó. Em português, para você entender a questão do sotaque, tá bom? Você é um morango aqui do Nordeste. Entendeu? Eu falava Nordeste, eu não sei como é que é a música, não tô falando que eu imito perfeito, mas a tendência quando a gente canta música é a gente cantar igual os cantores, a gente falar igual, porque a tendência é o nosso cérebro imitar o que a gente está ouvindo, você vai cantar até você cantar igual. Por isso que é maravilhoso você usar as músicas, você tem que a partir de agora começar a fazer mergulhos no inglês com músicas que você gosta.
Então, vamos para os primeiros passos. Pega o papel, um caderno, uma caneta para você anotar, porque esses 3 passos já vão te ajudar a ter uma grande facilidade para aprender inglês. Lembrando que a aula de hoje é sobre os primeiros passos. Eu não consigo te acompanhar todos os passos em uma aula só, mas você vai ter uma oportunidade no final para você dar os próximos passos também. Mas só esses eu tenho certeza que já vai dar uma grande diferença na sua vida. O primeiro passo, então, é ouvir inglês. Como assim? Tudo começa no ouvir. Você não vai aprender a falar lendo. Sabe por quê? O seu cérebro ele já está programado para decodificar ali as palavras em português. Se eu escrever uma palavra aqui para você, ó, se eu colocar aqui para você, deixa eu ver uma palavra assim, ó. Como que você vai ler essa palavra aqui? Eu sei que ela tá bem pequenininha, deixa eu deixar ela maior. Se você fosse ler, se você nunca ouviu essa palavra antes, provavelmente você vai ler kind, né? Só que a pronúncia dela é kind. Então, o seu cérebro, ele tá programado para ler em português. Por isso que você leu kind. Essa daqui, insight, talvez. Mas a pronúncia certa é insight. Insight. Então, não pronuncie o G. Agora, por isso que a gente não começa lendo. O primeiro passo em inglês sempre vai ser ouvir. Então, com a música, antes de você pegar a letra da música em inglês para você ler, você vai ouvir a música. Você vai se acostumar ali com os sons, com o ritmo. Você vai começar a despertar os seus ouvidos, ok? E aí tá, questão de estilo de vida. É muito fácil você incluir a música no seu estilo de vida. Você pode ouvir música no banho, na cozinha, no caminho do trabalho, na escola, enfim. Você pode colocar isso na sua rotina de uma forma super fácil, super tranquila. Ouvir música, mas basta ficar aqui? Não. Muita gente já escuta música em inglês e ainda não fala inglês. Por quê? Porque não segue os próximos passos. Segundo passo, não basta ouvir, você precisa entender o que você está ouvindo. Então, ouvir por ouvir é a mesma coisa que jogar tudo fora. Tem gente que fala assim, para você aprender inglês você tem que começar a ouvir inglês, ou começar a ouvir tudo em inglês, assistir filme 100% em inglês, ou começa a ouvir podcast em inglês. Não! Começa a ouvir podcast que ensina inglês também? Não! Não! O seu primeiro contato com o inglês tem que ser com uma história que você gosta e que se repete sem você se cansar, com as músicas. E que você começa ouvindo, mas não basta ouvir, você precisa entender. Olha, tem gente que fala assim também, tem que aprender como as crianças aprendem. As crianças sofrem muito mais do que você vai sofrer para aprender inglês, sabe por quê? As crianças ainda não sabem nem falar, nem ler, nem escrever em nenhum idioma. Você já sabe falar, ler e escrever em português, certo? Você vai usar isso ao seu favor. Então, você está ouvindo uma música, você, antes de olhar para a letra em inglês, você vai ver a tradução. Você vai ver a tradução da música, mas é a tradução que você vai fazer lá no Google Tradutor, colocando as palavras lá? Não. Você vai ver a tradução já contextualizada. Eu recomendo 2 sites, o Vagalume e o Letras.muse, que veio de música, né? E tem um que é melhor que o outro? Não. Você vai sempre comparar as 2 versões da tradução. Sempre. Por quê? Uma tradução, às vezes, é feita por um robô. E a tradução feita por robô, como o Google Tradutor, traduz palavra por palavra. E aí você acaba que não aprende certinho ali a expressão. Não faz sentido nenhum. Às vezes, a tradução é feita por uma pessoa. Mas aquela pessoa teve uma interpretação que não tem nada a ver. Entendeu? Então, é muito importante você comparar 2 versões, 2 traduções. E você vai escolher aquela que faz mais sentido. Eu amei essa tradução aqui no Vagalume. O próximo eu vou fazer só com o Vagalume. Não. Você amou essa tradução? Outra música de outra banda, de outro artista, você tem que comparar de novo. Porque às vezes outra vai fazer mais sentido. Combinado? Primeiro passo, então, é ouvir músicas. Segundo passo é entender o que as músicas estão falando. Por quê? Porque ali tem a história. E lembra que a história te ajuda a reter 20 vezes mais informação. O seu cérebro é naturalmente programado para entender histórias. Se alguém chega para você e vai te contar uma história, você depois não esquece com tanta facilidade, não. Olha, sabe o que aconteceu? Uma menina, ela estava andando de bicicleta e aí ela não viu que tinha ali um lugar assim, ela caiu e ela teve para o hospital, mas no hospital não tinha ninguém. E depois
É muito mais fácil você lembrar dessa informação toda que tem início, meio e fim, que faz sentido no seu cérebro para você contar para outra pessoa. Ah, olha, no filme, a menina, a mulher lá, ela não tem pai nem mãe, ela trabalha pra caramba, ela não se preocupa com relacionamento, mas aí ela não é americana. Ela precisa de ficar lá nos Estados Unidos. Ela vai e força o secretário dela, que é homem, para poder casar com ela, para ela ficar nos Estados Unidos. Você sabe, esse filme é um dos meus preferidos. Então, assim, é muito mais fácil você lembrar de uma história, entendeu? O Save Your Tears for Another Day, que eu te falei, é muito mais fácil você lembrar da história. Olha, o menino presta, a menina fica chorando por ele e fala assim, olha, poupa suas lágrimas para outro dia, você fica melhor sem mim. É mais fácil você lembrar. Então, é importante você entender para você lembrar. Você vai lembrar com mais facilidade das frases, das palavras, vai aprender, vai reter, entendendo o que aquilo está te falando. Combinado? Passo 3 é imitar em voz alta. Muita gente entende a música, vê a tradução, mas não faz isso daqui. Imitar em voz alta o que você ouviu e entendeu. Com a música é muito fácil. Com a música, você está ali ouvindo a música, você vê a tradução e agora você começa a cantar junto. Lembra que eu te falei do fenômeno maravilhoso que quando você começa a cantar junto, o seu cérebro vai fazer o trabalho de você ouvir e falar do mesmo jeito que você está ouvindo? Ou seja, ninguém tem que ficar corrigindo a sua pronúncia? Pois é, você consegue. Ah, mas eu não sou boa para cantar. Nem eu, você já viu. Eu não sou boa para cantar. E eu canto desde que eu comecei ali a me despertar para as músicas em inglês e isso me ajudou a aprender inglês com muito mais facilidade. Então, você não precisa ter aquela voz maravilhosa para aprender inglês. Você só precisa cantar junto, para você ir moldando ali, entendeu? Então, uma dica de ouro que eu posso passar com mais detalhes nos próximos passos, mas eu não vou ter tempo suficiente aqui para te dar os próximos passos, mas já fica com essa dica de ouro. Além de cantar a música, olhando ali a letra, né? Porque quando você for cantar junto, aí sim, depois que você já ouviu uma vez, você já ouviu e entendeu, agora sim você pode olhar a letra em inglês, porque você já acostumou com sons, você não vai ter tanta interferência na hora de ler. Aí você vai cantar a música, então, sem olhar a letra primeiro, e depois você vai, na hora que você estiver vendo a tradução ali, é muito interessante você pegar um lápis ou uma lapiseira e anotar a pronúncia. Por exemplo, você tem ali, I love you. Você vai anotar a pronúncia desse jeitinho, I love you, entendeu? Deixa eu colocar maior aqui para você enxergar direitinho. Uma dica de ouro é você, antes de você se preocupar de ficar lendo ali em inglês e lembrando da pronúncia, anota a pronúncia a lápis, entendeu? Anota a pronúncia. O que você pode fazer também é copiar a letra da música em inglês no seu caderno e depois ouvir a música com o olho fechado e anotar a pronúncia embaixo para você poder já começar a associar, ok? E olha, você tá vendo que você tá usando ao seu favor o fato de você falar português? Você tá vendo a tradução, porque você já fala português. E com isso, você tá criando associações muito mais rápido do que se você fosse esperar um dia você adivinhar ou esperar a resposta cair do céu, né? Agora, o segundo mergulho, e olha, não basta você dar um mergulho só com as músicas, ou só o segundo mergulho, ou só o terceiro mergulho. Para você aprender inglês com facilidade, você precisa dos 3. Por quê? O mergulho com as músicas, você tem ali a repetição, importante para te ajudar a destravar a pronúncia, para você se acostumar com as frases, enfim. O mergulho 2 são as suas séries favoritas. É importantíssimo que você dê esse mergulho com as séries, porque as séries trazem uma sequência. É uma história que você todos os dias está em contato com as mesmas pessoas, com a mesma história. Isso te traz uma familiaridade, você se sente mais à vontade. Quando você se sente mais à vontade, você se sente mais seguro. E aí fica mais fácil de você entrar naquela realidade e o inglês entrar para sua mente. Entendeu? Então é muito mais fácil você seguir essa sequência, você criar uma familiaridade, você ter essa segurança. E as séries são importantes para isso. Aí filme. Filme não. Filme pode ser uma vez ou outra, mas os filmes, o que acontece? Quando você está se acostumando ali com o filme, com a história do filme, o filme acaba. Agora, se você está em contato com as séries, você está todos os dias ali com as mesmas pessoas, mais ou menos a mesma história. Fica muito mais fácil da sua mente ir abrindo e abrindo e abrindo para você viver aquilo ali, vivenciar aquilo ali e o inglês entrar na sua mente.
e depois que entrar na sua mente, você seguir os próximos passos de começar a falar inglês também, ok? Então é muito importante você combinar os dois pilares. A música, que é a repetição, que vai te ajudar a fixar com muito mais facilidade, e a série, que te ajuda a ter uma sequência, uma familiaridade, sem contar que na música você pega a língua ali cantada. Na série, você começa a pegar a língua falada, de forma real. Na música, você vai aprendendo muitas palavras e expressões muito rápido, porque você está sempre ouvindo e cantando e lembrando da história. E aí, torna muito mais fácil você identificar nas séries. Tá vendo que é muito importante? São 3 pilares. Se você escolher só um, não dá. É igual você pegar um triciclo e você tirar uma roda dele, lembrando que o triciclo é assim, tira uma roda, ele vai cair. Ou você tá andando de carro, né? De 4 rodas, você tira uma roda, não dá. Não dá. Então, você precisa dos 3 mergulhos que você vai descobrir aqui. Então, vamos dar agora os primeiros passos com a série. Como que você vai fazer com a série? Lembra que eu falei para você que tudo começa no ouvir? Então, você precisa de ouvir a série em inglês. Você vai dar bye-bye, você vai dar tchau para as séries dubladas. Tudo que você assistir dublado, agora você vai parar e pensar. Tá, muita gente fala assim, mas a Alessandra, ou a Alê, você pode me chamar de Alê também. É o seguinte, eu tenho uma preguiça de assistir legendado. Ai, eu prefiro dublado, porque, nossa, eu tenho uma preguiça. Você quer ficar onde você tá pro resto da sua vida? O tempo tá passando de qualquer jeito. E você tem a opção de escolher usar ali o seu momento de diversão, de relaxamento, para você ao mesmo tempo aprender inglês. Não é maravilhoso isso? E eu garanto que no início pode ser um pouco mais sofrido você fazer essa transição, mas que depois de poucas semanas você vai olhar para trás e falar assim: eu não sei como é que eu achei dublado. É tão melhor legendado porque você está escutando os sons reais, não tem aqueles sons falsos, sabe? Aquela coisa é muito melhor, a experiência é muito mais completa. Então você vai assistir séries que você gosta, tem que ser uma série que você gosta, uma história que você gosta, com áudio em inglês, nada de coisa dublada. Mas eu não tenho tempo para assistir série. Você pode assistir série durante uma refeição, que eu faço todos os dias. Eu e meu marido ali, na hora do almoço, na hora da janta, a gente separa ali aquele momento para poder estar em contato com o inglês. De uma forma que a gente descansa e que a gente também está ativando ali o nosso inglês. Então, durante uma refeição. Mas eu como com a minha família. Durante o lanche, então, sabe? Não precisa ser um episódio inteiro. Ou no mínimo, 15 minutos por dia. Mas eu não consigo parar. O legal da rotina, que se você não tem muito tempo para assistir, é que você é forçado a parar. E aí depois você fica tão doida para poder continuar a história. A história é um imã, lembra? Que te puxa. E aí você vai, no outro dia, ter contato de novo. Ou seja, você está em contato com o inglês, você está desenvolvendo inglês. Mas lembra que eu te falei também que não basta ouvir, você precisa entender o que você ouve. Então, quando você for assistir séries, assista séries que você gosta com legendas em português. Não caia na cilada de ir na onda de pessoas que falam para você assistir 100% inglês, que um dia você vai entender. Não é um dia, a gente quer logo, resultado rápido. Você não tem tempo para perder, você só vive uma vez. É assim que eu acredito, tá? Se você acredita diferente, eu respeito, mas assim, você tem essa vida para fazer valer. Então, vai ficar esperando, vai ficar perdendo tempo? Não! Então, coloca as legendas em português, para você começar a associar o que você está ouvindo com o que significa. Você vai usar ao seu favor o fato de você já falar português. Tá vendo que até aqui, a gente não falou de gramática? Tá vendo que até aqui é muito fácil de você fazer? E você consegue começar hoje? Na música, você começa falando, cantando. E depois você pode tentar falar em voz alta sem cantar. Tem várias estratégias que você pode fazer sem sofrer com a gramática. Com a série, você está assistindo a série, você está se divertindo, você está ouvindo inglês e você está entendendo. É muito melhor. Dica de ouro e ao mesmo tempo um alerta, tá? Você vai escolher séries que tenham opções de legendas em português. Você vai poder assistir com a legenda em português ou com a legenda em inglês. Por quê? Se você decidir dar os próximos passos que eu vou te apresentar mais tarde, vai facilitar muito a sua vida para poder turbinar também os seus resultados. Mas jamais, cuidado, jamais assista série com a legenda em inglês e em português ao mesmo tempo. O quê? É possível? É possível você fazer isso se você usar uma extensão no computador, enfim. Mas não, a gente não quer isso. Por quê? A gente quer a sua atenção 100% no ouvir.
Porque é ali que você vai começar a falar, é a partir do que você escuta que você entende. Tudo que você não entende, o seu cérebro descarta. Ele não vê utilidade para aquilo, ele descarta. Se você entende, o seu cérebro vai pensar assim, isso aqui vai me ajudar para a minha sobrevivência, eu vou guardar. Então, você precisa das legendas em português para você entender. As legendas em inglês é para você usar depois, em outros passos mais avançados, para você poder turbinar ali o seu inglês. Mas para dar os seus primeiros passos, a legenda é em português. Até aqui tudo bem? Mas basta assistir séries legendadas? Não, senão muita gente já falava inglês. E você agora vai começar a dar o terceiro passo que vai fazer toda a diferença na sua vida. O terceiro passo é você ligar o papagaio dentro de você. Todos nós temos um papagaio dentro de nós. Quando a gente é criança, a gente começa a imitar os sons que a gente vai escutando. Aí vai associando, leva um tempo ali, certo? Quando a gente é adulta, a gente fica com vergonha de repetir as coisas em voz alta, de falar em voz alta, porque a gente fica com vergonha, a gente fica com medo de passar vergonha. E isso trava. Agora, por isso que as séries são essenciais, porque ali você não precisa ter ninguém perto de você, ninguém te julgando, ninguém te corrigindo, ninguém falando que você está falando errado. É simplesmente você, com você mesmo, ali destravando a sua coordenação motora para falar inglês. Tudo começa na imitação. Então, tudo que você ouvir e entender, você vai tentar imitar em voz alta. Ah, mas eu não entendo nada. Olha, você sabe algumas coisinhas em inglês. Você já sabe, por exemplo, falar I love you. Não sabe? Ah, eu sei, mas isso é muito básico, Alessandra. Olha, quando você está em contato com uma série, você está em contato com uma história. Você está mergulhando no inglês ali. Você está mergulhando naquele contexto, certo? Se você está mergulhando naquele contexto, você está ativando sentimentos e sensações. Isso daqui que é o poder maravilhoso de você aprender inglês com esses 3 pilares que você está descobrindo hoje. Porque vai muito além da teoria vazia. Se você só estuda inglês, só estuda gramática, só faz exercício de fixação, você só está treinado ou treinada para entender ali a teoria. Mas na hora de falar, o que envolve na hora da gente falar? Sentimentos. Nervosismo, ansiedade, eu fico com medo. Sentimentos. São os sentimentos que travam pessoas que estudam por anos inglês, que na hora de fazer exercício sabem, mas na hora de falar trava. Sentimentos. E aqui, quando você está em contato com as músicas certas, com as séries certas, você está ativando sentimentos em você, vários sentimentos, porque a história trabalha vários sentimentos, sentimentos de medo, sentimentos de ansiedade, sentimentos de tristeza, de alegria. Todos os sentimentos são ativados enquanto você está mergulhando nessas histórias. E ao mesmo tempo, quando você repete em voz alta, dentro daquela história, mergulhado naquela história ali, você cria uma conexão poderosíssima entre a sua mente, os seus sentimentos e a sua boca para falar inglês. I love you é muito básico. Mas quando você está ali naquela história, você está num ambiente diferente, você está com sentimentos diferentes, você vai falar em voz alta porque você vai conectar a sua boca com a sua mente, com os seus sentimentos. É uma conexão poderosíssima para você começar a falar inglês. Então, vai repetir em voz alta sim, entendeu? Você vai ouvir a pessoa falar assim, hello! Você vai repetir em voz alta, hello! Por quê? Se você só repetir na sua mente, você vai ter a falsa sensação que você está arrasando em inglês, porque você está entendendo. Mas aí na hora que você precisa falar, é como se cortasse a ligação aqui e você não consegue falar. Então você precisa falar em voz alta para criar essa conexão direta e rápida entre a sua mente e a sua boca para você falar no automático. É por isso que os meus alunos, eles desenvolvem inglês tão rápido. A partir do 3º mês ali de inglês, muitos deles já conseguem se comunicar em inglês, o suficiente para viajar. Claro que vai crescendo cada vez mais a fluência, mas você é capaz. Não é aquela coisa, vou estudar inglês. Não, é combinando esses 3 pilares. Não tem erro, você vai arrasar no inglês. Então, assistir séries com áudio em inglês, legendas em português para você associar. Cada coisa que você entender, você vai repetir em voz alta, você vai ligar o papagaio dentro de você. Foi assim que eu aprendi várias palavras em inglês. Assistindo séries, na época que eu assistia, não tinha a opção de legenda em inglês, então depois eu não tinha como fazer os outros passos. Por isso que você aprende 5 vezes mais rápido que eu, porque você tem tudo o que você precisa na palma da sua mão. Tradução de música, quando eu estava aprendendo inglês, sabe o que eu tinha que fazer? Eu tinha que brigar com os meus irmãos, porque primeiro,
não existia YouTube, não existia Google Tradutor, não existia nada disso, tá? E aí não existia Vagalume, esse site de tradução de música também não. Só tinha MSN. E aí, o que eu tinha que fazer para entender as músicas que estavam tocando na rádio, que eu gostava? Eu tinha que brigar com os meus irmãos para eu poder colocar no canal da televisão, no TVZ, que passava a tradução das músicas. E quando eu perdi, eu ficava super chateada. E eu tinha que ver várias vezes para poder lembrar, porque eu pegava uma parte e não pegava outra. Imagina a tristeza. Então, assim, da mesma forma, sério, eu só tinha ali acesso às legendas em português, mas eu entendia e eu repetia em voz alta. Então, com o passar do tempo, à medida que você for repetindo algumas palavrinhas, você vai se acostumando com aquelas palavras, vai ficar cada vez mais fácil de você pegar depois as frases. Então, começa com palavras simples, depois aos poucos vai pegando ali as frases curtas, por exemplo, what's up? Você vê o aplicativo WhatsApp e vem dessa expressão em inglês, what's up? Que quer dizer, e aí? O que tá pegando? Qual o problema? Depende do contexto. E nas séries, você tá em vários contextos diferentes, você vai pegando em todos os contextos sem ter que ficar estudando. Ah, WhatsApp você fala somente entre amigos. WhatsApp você não fala numa entrevista de trabalho. Não, você pega aquilo ali naturalmente enquanto você tá mergulhando naquela história. Tá entendendo o poder disso tudo? Tá entendendo que você tem o poder todinho aqui na palma da sua mão agora com essas estratégias que você está descobrindo aqui? Então, você vai ligar para pagar dentro de você. Ah, uma dúvida muito frequente. Eu vou pausar? Eu tenho que ficar pausando? Não, não vai pausar. Você vai repetir em voz alta e aí você vai perder as próximas palavras, não tem problema. A série está sempre reciclando diálogos de formas diferentes. Você vai ter mais oportunidades. É esse dinamismo que a gente quer mesmo. Quando eu estava aprendendo inglês, eu comecei a fazer isso, eu não tinha noção do tanto que isso me ajudava. Eu ouvia uma coisa nova, eu associava, eu repetia. Foi assim que eu aprendi a falar sure. Sure quer dizer claro, com certeza. Eu falava sure. Meu irmão ficava assim, cala a boca, Alessandra. Adivinha quem que faz isso hoje para destravar o inglês dele? Meu irmão, porque eu descobri, depois de muitos anos, gente, eu dou aula há quase 13 anos. Depois de muitos anos dando aula, eu percebi que todo mundo que aprende inglês com facilidade fazia o que eu fazia. Então, vamos fazer também. Pode não ser natural no início, mas você se acostuma e depois você simplesmente flui. Ninguém te segura. E uma dica secreta. Sempre que você ouvir e entender inglês, seja música, seja série, seja filme, seja um vídeo no YouTube, imite em voz alta. É assim que você cria essa conexão poderosíssima entre a sua mente, a sua boca e as sensações que não vão te travar mais. E o terceiro e último pilar, lembrando que você precisa dos 3 para aprender inglês de uma forma simples e 5 vezes mais rápido. O terceiro mergulho que você vai fazer são em aulas mais histórias guiadas. Como assim? O primeiro e o segundo mergulho, você tem total poder, autonomia de escolher qual série você vai usar, qual música você vai usar, e isso faz toda a diferença porque isso te atrai, isso te ajuda a vencer a inércia, isso te ajuda a sair da preguiça. Você tem vontade de ouvir música, você tem vontade de assistir série. Aqui, a aula de inglês, por exemplo, quando ela é feita do jeito certo, quando ela é conectada com os outros 2 pilares, ninguém mais te segura também. E por que as aulas são importantes? Porque quando você está ali aprendendo uma música, assistindo uma série, você está descobrindo inglês, é como se você estivesse descobrindo uma cidade nova. Você viajou para uma cidade totalmente diferente, mas está tudo escuro. Então, à medida que você vai imitando, você tem um guia. Você vai imitando ali o guia, você está de boa naquele guia ali, beleza. Mas se o guia te deixar sozinho, vai estar tudo escuro, vai bater insegurança e você vai travar. Então, as aulas funcionam como se fossem luzes. A cada aula, cada coisa nova que você entende em inglês, você acende uma luz nova na sua mente. E aí, à medida que você vai acendendo luzes do jeito certo, você começa a ter clareza. E a clareza te traz confiança. Então, você está ali no escuro, o guia te deixa, você fica inseguro. Mas se você está ali com o guia acendendo luzes, até que você acende todas as luzes e de repente está tudo claro, você sente total confiança de aproveitar, de brincar, de explorar, de ser você mesmo, sem ter um guia. Então, as aulas, quando são feitas do jeito certo, trazem essa clareza. Não basta você acender uma luz de uma gramática que isso aqui é assim, não. Do jeito certo, você acende uma luz aqui, aí depois você deixa ela mais brilhante ainda, porque tem mais clareza ainda. Aí você vem aqui e você vai brincando. E as aulas certas também, o método que eu descobri que funciona melhor,
Não é você ficar só estudando o presente, para depois passado, para depois futuro. Nada disso. E uma certa ordem é necessária, mas é muito importante você mesclar uma visão de área no meio, um panorama geral. E essas aulas também, eu não estou falando de ficar só focando em regras de gramática, fazer exercício de fixação e você ter a falsa sensação que você está aprendendo. Na verdade, é sem confusão, porque é sem acesso de informação. Ah, eu tenho aulas de inglês aqui na internet, eu vou fazer aulas de inglês na internet. Na internet tem excesso de informação e isso muitas vezes paralisa. Você não sabe, às vezes, por onde começar. Às vezes, o método de uma pessoa ensinar não é o melhor para você. Outra coisa, as aulas certas não tem pressão para você decorar gramática. Do jeito certo, você descobre e depois você recicla de uma forma bem leve. Tudo que é leve, tudo que é simples, né, é leve. Tudo que é leve vai 5 vezes mais rápido. E também é com esse efeito de acender a luz e com a visão de águia, né, um panorama geral. Aí você deve estar pensando assim, ok, Alessandra, você falou que tem mais passos para seguir com músicas e com séries, mas que não dá tempo de fazer na aula aqui. Você falou que tem um jeito certo também ali das aulas, né, de não só trabalhar presente, passado e futuro, mas começar a ampliar ali um panorama geral, uma visão de águia. Onde que eu vou conseguir isso tudo? Como que eu vou conseguir organizar isso todos os dias e ter tamanha transformação na minha vida de falar inglês com confiança, sem medo, no automático? É para isso que eu tô aqui também. Aqui você agora tem uma oportunidade de dar o próximo passo. Chegou a sua vez de viver sem fronteiras, no trabalho, nos estudos, em viagens incríveis, conquistar isso tudo 5 vezes mais rápido e eu vou te ajudar. Eu criei um programa completo, o programa mais completo que você vai encontrar aí. Pode pesquisar, de inglês e fluência. E eu falo que é de inglês e fluência porque vai muito além de inglês. Aqui já tem pessoas espalhadas no mundo inteiro participando. Eu tenho os alunos mais maravilhosos do mundo. E como que funciona esse programa? Dentro desse programa, você vai encontrar o curso completo de inglês. É isso aqui que você encontra em tudo quanto é lugar, né? Curso de inglês. É muito fácil você ter acesso ali às aulas de inglês, à gramática. Duro é você ter de um jeito certo, né? Então, aqui você tem um curso completo de inglês que vai do básico ao avançado. Ah, mas Alessandra, eu já estudei inglês antes, eu não estou exatamente no básico. Vale a pena você entrar nesse programa, porque aqui as aulas de inglês, o curso de inglês, ele é completamente conectado com o treinamento da fluência. Vou te explicar mais sobre isso. Então, o curso completo de inglês, você pode fazer no computador, no celular, é super fácil de usar e tem aplicativo também tranquilo para você usar até mesmo offline. Quando você baixa o aplicativo no celular, você pode baixar as aulas e você pode assistir quando você estiver na beira do rio, na beira da praia, não quiser gastar seus dados móveis, entendeu? Eu tenho alunos que fazem aulas na praia, é incrível, é fantástico. Então, tem esse curso completo, ok? Além do curso, 100% conectado a ele, você tem acesso ao treinamento inovador. Esse treinamento você não encontra em nenhum outro curso. Esse aqui foi o que eu criei e por isso que eu apelidei o meu método de inglês 5x, que é inglês 5 vezes mais rápido. Esse treinamento inovador é 100% personalizado e 100% conectado às aulas. Como que funciona? As aulas normalmente são curtas, direto ao ponto, de uma forma bem simples ali de você assistir. Você pode assistir 2 vezes mais rápido, é só você clicar ali naquela engrenagemzinha e você selecionar o 2x, né? Que você vai me ver falando bem rápido. Enfim, as aulas são assim. Mas antes das aulas, lembra que eu te falei que antes de estudar inglês é importante você ter um contato com o inglês de forma divertida? Então, ao entrar nesse programa completo de inglês e fluência, a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro passo vai ser o desafio. Eu chamo de desafio lá dentro, porque é para você poder se desafiar a fazer mesmo, de música e série. Então, song é música, TV show é série. Então, nesse vídeo aqui de 5 minutinhos, eu te explico o que você vai fazer. Você vai escolher a música, você vai escolher a série, você vai me contar nos comentários, embaixo dessa aula tem os comentários, e você vai seguir os passos que eu te dou ali. Aí, depois que você terminar o passo da música, terminar o passo da série, aí depois que você teve esse contato aqui, que você vai para a aula de inglês. Então, tá tudo numa sequência que foi cuidadosamente desenhado para você aprender da forma mais simples, mais fácil, mais leve e rápida possível. Então, a gente tem essas aulas intercaladas com treinamento de Strava Fluência. É 100% assim conectado. Então, desafio de música e série,
aula de inglês. Desafio de música e série, aula de inglês. Todo módulo tem esse formato. Cada módulo tem mais ou menos 5 aulas de inglês e 5 desafios da fluência, que você pode fazer os 3 no mesmo dia. Se você quiser fazer o desafio da música de manhã, o desafio da série à tarde, o desafio da aula à noite, ou mudar a ordem do jeito que você preferir, vou começar com a série num dia à noite, no outro dia eu vou fazer a música e depois a aula, pode ser também. Você faz no seu ritmo. As aulas são 100% gravadas, ou seja, você assiste a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. E você faz no seu ritmo, seguindo passo a passo. Ah, Alessandra, mas eu não sei, assim, se eu tiver dúvida, você tem suporte todos os dias dentro da plataforma. Lembra que eu te falei que debaixo da aula você pode colocar lá nos comentários o nome da música, o nome da série? E as dúvidas também. Então, por exemplo, você deixa ali as suas dúvidas, todos os dias eu respondo as dúvidas dos meus alunos. Em cursos tradicionais, você não tem esse suporte diário. Todos os dias úteis eu tô ali respondendo. Sábado, domingo, você me dá uma folga, né? Mas assim, às vezes eu ainda respondo. Então, assim, você tem esse suporte de pertinho. Eu vou pegar na sua mão. Você não vai estar sozinho. Lembrando que você vai estar sempre sendo atraído ali, puxado para poder fazer as atividades, porque você vai, uma vez que você começa a descobrir a alegria de falar inglês com as suas músicas e séries preferidas, nada nem ninguém te segura mais. Nem mesmo a preguiça. Eu tenho alunos que me falam assim, teacher, eu passo para o próximo módulo porque eu quero começar uma nova música. Então, cada módulo você fica com uma música, para você ter tempo de absorver aquela música, mas a série você vai assistindo na sequência, tá? Enfim, eu te explico direitinho lá dentro, com os desafios. Além do suporte que você vai ter ali dentro da plataforma, você também vai ganhar um suporte ao vivo. Toda semana a gente tem um plantão de dúvidas. E você recebe a agenda do plantão de dúvidas no início do mês. Assim que você entrar no curso, você recebe também a agenda do mês. Para você se organizar. Ah, mas eu não consigo nesse horário, eu não consigo participar do plantão de dúvidas. Então, o que que você vai fazer? Você pode assistir a gravação. Vai ter um módulo extra com a gravação. Desculpa, preciso tomar uma aguinha aqui, ó. Ok. Então, você vai ter esse suporte ao vivo enquanto você tiver acesso ao curso. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. É 100% inovador. E dentro desse plantão de dúvidas, você pode trazer dúvidas das aulas de inglês, dúvidas da música que você está fazendo o desafio, dúvida da série, de uma coisa que você viu na série, do desafio da série, que você queria ter mais clareza. Tá vendo que isso aqui você não encontra em nenhum outro lugar? Esse é o único programa de inglês e fluência que você aprende de forma personalizada, sem gastar horrores com aulas particulares. E olha que tem muito professor particular que não tem acesso a esse treinamento aqui. Eu dei treinamento para professores em 2018, quando eu vi que dava certo, mas depois eu só foco agora em alunos. Então, assim, você vai ser uma das únicas pessoas que vai ter acesso a esse método incrível, inovador, para você aprender inglês de forma leve e rápida. Você também vai ganhar conversação em grupo a partir do 14º módulo. Como assim? Lembra que eu te falei que o módulo tem mais ou menos 5 aulas? Dá para você fazer de segunda a sexta ali, uma aula por dia, né? Então, toda semana você tem um módulo que é liberado, um módulo novo liberado. Por quê? Se você entra no curso já cheio de coisa assim, você vai ter aquele choque. Ah, eu não consigo fazer isso tudo, não. Agora, quando eu vou te mostrando passo a passo, fica muito mais fácil, muito mais leve de você seguir. Se você for caminhar numa estrada que você só vê assim, nossa, essa estrada é comprida demais, vai dar aquela preguiça. Eu sinto isso. Agora, se você for numa estrada que é cheia de flores, de árvores, de coisas novas, de novidades e tal, você nem vê o tempo passar. Então, é assim que funciona. Cada semana, uma parte nova é liberada para você. Depois de 14 semanas, então, que dá ali aproximadamente 3 meses e meio, você destrava o seu acesso às aulas de conversação em grupo. Por quê? Até aqui, você vai ter, nas 9 primeiras semanas, você vai ter um panorama geral do inglês. Você vai estar começando a criar ali a sua coordenação motora para pensar, para falar inglês, para se expressar no presente, passado e futuro, 9 semanas. Dali em diante, da 9ª semana até a 14ª, você vai começar a trabalhar a sua habilidade de falar mais e mais no automático. E aí você vem para a aula de conversação, você não tem que estar falando inglês 100%. Aqui é um ambiente para você testar, é para você colocar o pezinho na água, tá todo mundo ali no mesmo barco, tá todo mundo aprendendo. Mas você já é capaz de entender o que a gente está conversando ali e se expressar do seu jeito.
Se você não souber falar alguma coisa, basta perguntar, teacher, how can I say? Você me pergunta, how can I say? E eu te falo, não tem problema. Ok? Então, conversação em grupo você também vai ganhar aproveitando essa oferta. Também temos mentoria em grupo todo mês. Eu faço questão de fazer essa mentoria com os meus alunos, por quê? Porque eu quero te conhecer melhor, eu quero te ajudar a vencer as barreiras. Quando você, às vezes a rotina sufoca, às vezes a gente começa super animado, depois, sabe, perde a empolgação. Enfim, eu faço essa mentoria para te ajudar a personalizar ainda mais a sua experiência, a trazer mais e mais ânimo para você. São momentos incríveis que a gente tem nessas mentorias. Elas acontecem ao vivo também, você recebe na agenda das aulas ao vivo, mas se você não puder participar, depois você pode assistir a gravação. Tem várias pessoas que vêm para a mentoria só para poder ouvir o que a gente vai falar, porque sai de lá com vários insights, com várias ideias para poder aplicar no dia a dia, ok? Tá vendo que é um curso vivo? Tá vendo que é totalmente diferente do que já existe no mercado? Eu tenho uma aluna que ela falou assim para mim, ela tinha muita resistência com curso online. Ela falou assim, aulas online têm a mesma qualidade da presencial. O que é o diferencial é quem vai dar aula mesmo. Hoje eu sou mais online, você faz ser presencial. Então, você também pode sentir isso. Você pode experimentar. Eu sei que dá aquele medinho, mas será? Você vai poder experimentar, eu vou te mostrar. E olha só essa experiência inovadora que você não encontra em nenhum outro lugar desse treinamento, de aprender com músicas e séries que você gosta, de forma personalizada. O Mikael falou assim, olha, uma das coisas mais maravilhosas do curso é começar a falar frases a partir de músicas e dos desafios. Meus alunos amam isso daqui, porque eles começam a descobrir o poder que eles têm de falar inglês. Deixa eu ver, o Mikael ainda continua aqui, olha, o nosso cérebro assimila com muito mais facilidade, além de acabar se tornando algo natural. A Nininha falou, eu sou essa que odiava inglês, ela fez um curso de inglês já, caríssimo, super famoso, e não destravava de jeito nenhum. E por quê? Então ela odiava inglês porque estudou por muito tempo e não conseguia aprender. Hoje, tomando os meus resultados, ela entrou pro meu curso porque o marido dela entrou primeiro e ela começou a ver o tanto que era diferente e entrou também. Então, como eu te falei, são 27 módulos que são liberados toda semana. Cada semana, um módulo novo. Você pode concluir em 6 meses. 27 semanas dá ali aproximadamente 6 meses. E para você ver que é possível, a Deibly é uma das minhas alunas, uma das primeiras alunas assim, a fazer esse programa completo. E ela, participando de uma live minha, alguém perguntou, mas é mesmo possível falar inglês em 6 meses? Ela falou assim, é super possível. Eu consigo falar inglês com a Alessandra durante as aulas e só estou estudando há 3 meses. Então você vai ter essa sensação também, essa liberdade maravilhosa. Você vai ter acesso por 2 anos nessa oferta especial. Esse acesso por 2 anos logo vai mudar para 1 ano só. Então agora você vai ter acesso por 2 anos pelo preço de 1 praticamente, ok? Certificado de conclusão, muita gente acha isso muito importante, então você vai ganhar um certificado de conclusão, mas mais importante do que o certificado de conclusão, você vai ter a sua liberdade de falar inglês com quem você quiser, a hora que você quiser, sentindo o que você estiver sentindo, sem travar. E você tem acesso imediato ao curso. Assim que você faz sua matrícula, você coloca ali os dados do pagamento, o pagamento é confirmado, você recebe o login do curso no e-mail. Você recebe o link, você clica nele, vai abrir essa página aqui, que você vai digitar o seu e-mail, o mesmo e-mail que foi dado na matrícula, e vai colocar a sua senha, você vai criar a sua senha ali primeiro. Funciona no celular, funciona no tablet, funciona no computador, é super seguro e super fácil de usar. E aí você deve estar pensando, tá bom, quanto custa, Alessandra? Eu quero. Quanto custa a sua liberdade de falar inglês sem sofrer com a gramática? Sem travar na hora que você está ali sentindo, né, uma coisa, mas sentindo nervosismo? Quanto custa você sair na frente das pessoas, trazendo inovação, tendo acesso à informação que ainda não chegou onde você mora? Quanto custa você ter confiança para ir para qualquer entrevista de emprego, assim, de peito cheio, cabeça erguida, confiança nível máximo? Quanto custa a sensação de segurança para poder viajar em qualquer lugar do mundo e você se sentir bem? Porque aconteceu qualquer coisa, você pode conversar com qualquer pessoa. Esses dias a minha aluna que mora na Suíça falou assim, olha, eu precisei de conversar com a motorista do ônibus e foi incrível porque ela se perdeu. E ela conseguiu porque ela fala inglês. Num país em que o idioma oficial não é o inglês, ela conseguiu se comunicar porque é o inglês. Então, quanto custa essa sua liberdade? E quanto custa você perder a oportunidade de emprego?
você perder a oportunidade de ganhar muito bem porque você não fala inglês? Quanto custa você ser só mais um na multidão? Você, uma pessoa tão especial, ser só mais um, você não merece isso. Quanto custa viajar para fora e depender de outra pessoa para tudo? Sabe, quando a pessoa tá de má vontade, não vou traduzir não. Ou você depender do seu tradutor e acabar a bateria e depois você perder ali uma oportunidade. Custa caro. Além disso tudo que você já ganhou, ainda tem alguns bônus aceleradores para você turbinar ainda mais os seus resultados. Você aproveitando essa oferta, você vai participar, você vai ter acesso ao nosso grupo de desafios no Facebook e no Telegram. No Facebook, a gente tem alguns desafios especiais a cada 2, 3 meses para você turbinar os seus resultados. E no Telegram, você tem ali acesso para você poder postar os desafios que você vai fazendo no treinamento da fluência com músicas e séries, para você poder ter mais pessoas, inspirar mais pessoas e a gente tem uma comunidade ali e a gente vai se inspirando. É incrível. Então você vai ter esse bônus. Além dessa comunidade, eu já comentei com você, né? Tem a mentoria mensal Premium, que a gente se reúne para poder trazer ali soluções personalizadas. E se você tem o sonho de fazer intercâmbio, você vai ter acesso à gravação do workshop que nós tivemos com a Adriane Nogueira, tudo sobre intercâmbio. Ela já fez 2 tipos de intercâmbio, ela conhece pessoas que já fizeram vários tipos de intercâmbio, trouxe todas as informações que você precisa para você correr atrás do seu sonho de fazer intercâmbio também. Traz o direcionamento completo. E só agora você também vai ganhar 50% de desconto no Fluency Mentoring, que é um programa que você vai ter oportunidade de participar depois que concluir esse programa. Como que funciona? Você concluiu o programa completo de Inglês e Fluência Inglês 5x, né? Você já está ali com a liberdade de falar inglês. Você fala assim, mas eu não quero parar por aqui, eu quero continuar avançando, aumentando meu vocabulário, me sentindo mais e mais à vontade com o inglês. Tem o Fluency Mentoring, que é a mentorinha da fluência, que se você aproveitar essa oferta, você vai ter um bônus de 50% de desconto. Se você for fazer um curso online em inglês, você vai pagar ali de 49 a 359 em inglês, mas lembra que é só um curso de inglês, que apresenta ali as regras de gramática, apresenta ali textos que o professor que escolhe, não é você. Você não vai aprender nada personalizado, nada que naturalmente te atrai. Cursos presenciais de inglês custam ali de mais ou menos 1.600 por semestre. Você tem que estudar no mínimo uns 3 anos. 2 aulas por semana, você não tem apoio, suporte todos os dias, é mais limitado. Aulas particulares também, o suporte é mais limitado e varia de 30 a 190 hora aula. Curso de inglês no exterior também varia de 500 a 700 por semana, de 8 a 12 semanas, tirando todos os outros custos, né? A minha hora aula, se você não sabe, é R$190. Você vai ter acesso a conteúdo de ouro e inovador nesse programa. Você vai ter contato direto comigo através da plataforma. Isso tudo valeria no mínimo R$10.000. Mas eu não vou te cobrar isso aqui porque a minha missão de vida é te mostrar o caminho mais simples, pegar na sua mão e te ajudar a realizar os seus sonhos. Porque eu acredito que se eu descobrir esse caminho maravilhoso e eu consigo ajudar pessoas, eu preciso ajudar pessoas a conquistar a liberdade de falar inglês. Então, eu vou fazer um preço especial para você. Hoje, você vai levar o curso completo de inglês do zero ao avançado, o treinamento completo Destrava Fluência 100% personalizado com suas músicas e séries preferidas, aulas gravadas para assistir quando quiser, suporte todos os dias na plataforma do aluno, suporte ao vivo no plantão de dúvidas toda semana com a gravação, conversação em grupo a partir do 14º módulo, 27 módulos que você pode concluir em 6 meses e realizar o seu sonho de ir para entrevistas de emprego, viagens, enfim, daqui a 6 meses. Acesso livre por 2 anos, mentoria de Destrava Fluência todo mês em grupo, PDFs de todas as aulas, certificado de conclusão, grupo de desafios, workshop, tudo sobre intercâmbio. Tudo isso por 12 de R$ 149,41 ou R$ 1.497 à vista. Tá de graça. Tá de mão beijada. Eu tô fazendo a minha parte para te ajudar a realizar o seu sonho de falar inglês. Eu espero que você aproveite essa oportunidade, porque um programa como esse você não vai encontrar lá fora. E nesse valor, muito menos. Com esse método que é exclusivo, que foi criado por mim, pensando em facilitar a sua vida, você não vai encontrar. Então, você deve estar pensando, ok, mas e se eu não gostar? Você pode experimentar por 14 dias. Se dentro desses primeiros 14 dias você
pode mandar um e-mail, uma mensagem solicitando, assim, olha, eu quero meu reembolso. Você vai ter 100% do seu reembolso, vai ter 100% do seu investimento de volta. Por quê? Porque eu quero as pessoas que se identificam com esse método, que se identificam com esse programa junto comigo. Eu não quero pessoas ali insatisfeitas. E 14 dias são mais do que suficientes para você experimentar o processo todinho. Você vai ter acesso ali aos primeiros 2 módulos já. Você vai poder já começar a experimentar, ter essa liberdade e decidir se é mesmo para você ou não. Então, o risco é 0. Eu assumo esse risco, ok? Você só fica se você gostar. É seguro, você vai ter suporte diretamente da professora, é inovador, você não vai encontrar esse treinamento de Strava Fluência personalizado em lugar nenhum, é fácil, você assiste as aulas de onde você quiser, no seu ritmo, sem se comparar com ninguém, é rápido, você pode concluir o curso em 6 meses. Em 6 meses você já pode ter o seu diploma. Totalmente diferente do que já existe no mercado e você pode começar a sentir a liberdade, a alegria de falar inglês hoje. Então, clica no botão aqui, faça a sua matrícula agora. Não deixe para depois, porque depois, às vezes, você vai perder uma oportunidade. Lembra que o tempo está passando de qualquer jeito e o que você escolhe fazer agora, que se encaixa no seu estilo de vida, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, clica no botão, aproveite essa oferta e eu te encontro lá dentro do curso.